Se tem uma história bíblica que deixa a gente admirado, é a história de Jó. Quando a gente vai analisar tudo aquilo que acontece, ver como ele sofre, como ele passa momentos difíceis, a gente fala, meu Deus, eu nunca sou assim, né? Quando eu bato ali meu pé num prego, eu fico bolado, fico bravo, fico revoltado e eu não tenho essa paciência que Jó teve. Pelo menos nos primeiros capítulos, meu querido, porque, sendo bem sincero com você, do capítulo 3 em diante, Jó ele reclama de muita coisa, assim como eu e você também fazemos. É interessante a gente observar que, infelizmente, existe uma história de Jó que é pregada em alguns púlpitos, como se Jó ele não tivesse reclamado de nada, e existe a história de Jó que está na Bíblia, que infelizmente mostra pra gente que ele sim, ele reclama. É claro que ele continua sendo um grande exemplo, a gente não está tirando o mérito disso aqui, só que a gente tem que aprender a analisar o texto bíblico lendo ele. Infelizmente, muitas pessoas não gostam de ler o livro de Jó, não leem ele, leem apenas o capítulo 1 e o capítulo 2, que tem uma estrutura em sua maior parte narrativa, mas a partir do capítulo 3 em diante, a história de Jó, ela fica, digamos assim, num estilo mais poético, e aí a gente tende a não ler. E por não ler aqueles discursos que acontecem a partir do capítulo 3, a gente perde muita coisa e acaba não entendendo muito bem o que está acontecendo ali. Então a gente precisa ter isso em mente quando a gente vai estudar o texto bíblico, que a gente precisa se debruçar nele, ler a palavra de Deus, e não só ir naquilo que a gente está ouvindo. Então, um ponto importante, se você não conhece a história de Jó, basicamente é um homem, né, que vive uma vida de santidade, que teme a Deus, e ele, infelizmente, acaba entrando ali num teste. Eu digo infelizmente porque aquele teste recai sobre ele, sobre uma série de problemas, né? Mas ele acaba passando por esse teste, e ele acaba perdendo aí uma série de coisas, ele perde muitos bens, né? Ele perde a parte da sua família e ele acaba ficando muito doente, justamente porque um ser chamado Satanás se apresenta diante de Deus e diz que Jó é fiel a Deus por conta daquilo que ele tem, por conta da sua saúde, por conta dos seus bens, e Deus vai mostrar para esse ser chamado Satanás que não é bem assim. E a partir do capítulo 3, Jó reflete sobre muita coisa, e ele reflete como ele amaldiçoou o dia que ele nasceu por conta do sofrimento que ele tem. E a grande questão ali no livro é como se tivesse um debate jurídico. É como se levantasse o promotor, ele vai acusar, e aí levanta o advogado e defende. Então o livro ele tem essa estrutura a partir do capítulo 3. Você vai observar ali que um amigo de Jó vai falar, e aí vem Jó e se defende. O outro amigo vai falar, e vem Jó e se defende. É como se eles entendessem. Deus ele governa o universo com muita justiça. Então, necessariamente, se Jó está sofrendo, ele tem que pecar. Porque tem uma ideia na cultura judaica que trabalha isso. Embora o livro de Jó ele não seja de um judeu, propriamente dito, né? Mas ele está dentro, nós entendemos, né? Que ele é um livro inspirado por Deus, né? Então, obviamente, é utilizado pelos judeus, então ele está ali inserido nesse contexto. E dentro desse pensamento, a gente observa que tem uma teologia que entende um sistema retributivo, né? Se eu temo a Deus, então eu vou ser abençoado. Se eu não temo a Deus, eu não vou ser abençoado. Que é muito presente ali no livro de Provérbios. O problema que a gente precisa entender é que nem sempre é assim, né? Tem muitos momentos que nós que tememos a Deus passamos por problemas e não conseguimos explicar. Então eu queria que você entendesse que o debate de Jó gira bastante nisso. E tem momentos que ele se irrita um pouco e parece que ele está culpando a Deus e entendendo que Deus não está governando o universo com justiça. Eu sei que para você que talvez nunca analisou a história dessa forma, pode estar um pouco revoltado aí comigo, mas fique tranquilo. Se você ler o livro com calma, principalmente o último capítulo, que é o momento que Jó ele reflete sobre tudo que Deus fala com ele, a gente observa que no último capítulo, o que acontece, hein? Jó ele diz que ele se arrepende de algumas coisas que ele falou de coisas que ele não entendia. E é interessante ele falar isso. Por quê? Porque quando ele fala isso, ele deixa bem claro que tinha coisas que ele não entendia direito, e que ele fala algumas besteiras assim. E é interessante a gente ouvir falar de Jó, porque deixa bem claro que o próprio Jó reconhece que em seus discursos ele falou algumas coisas que não eram bem interessantes. Se você ainda tem dúvida, eu queria te convidar para analisar, por exemplo, o capítulo 9, o versículo 24. O próprio Jó vai dizendo no seu discurso: a terra é entregue às mãos do ímpio. Deus cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é, logo? Ele está citando aqui basicamente um caso, né, como se uma localidade fosse entregue a pessoas que não temem a Deus, né, e elas invadissem o local, né, destruíssem, e quando isso acontece, parece que Deus ele cobre o rosto dos juízes. Né? E é bem pesado isso aqui, né, porque como assim, né? Deus está acobertando aí o pecado de outra pessoa, é um negócio bem complicado. Mas a gente observa que Jó está meio estressado com toda essa situação. E é perfeitamente normal em alguns momentos a gente falar algumas besteiras. Por isso que Deus ele coloca Jó no lugar dele lá no capítulo, a partir do capítulo 38. A gente consegue observar aqui, eu estou com o texto bíblico aberto, você pode
analisar isso também. Os capítulos 38, 39, 40 e 41 é a fala de Deus. Tem um outro amigo de Jó que acaba aparecendo em capítulos anteriores, mas não vou entrar muito no mérito desse. Eu vou direto aqui, porque a minha análise aqui hoje é bem sucinta, bem objetiva, mas para você entender que, assim, Jó, ele é sim uma grande história, é um homem muito temente a Deus, mas que comete erros como eu e como você. E a gente aprende com ele, que é interessante que Jó nunca descobre de fato o momento por que ele está sofrendo, por que ele está passando por aquilo. Isso nunca é revelado no livro. E é interessante, porque muitas vezes na nossa vida a gente não vai entender muito bem por que a gente está sofrendo. É interessante esse ponto de vista, tá bom? Quando a gente analisa a fala de Deus, Deus ele coloca Jó bem no lugar dele. A partir do capítulo 38, no versículo 2, olha o que Deus fala. Quem é o que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me responde. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Uma série de perguntas, assim, bem complicadas, né? Onde é que Jó estava quando Deus fundou a terra? Ele existia. É interessante a gente pensar que Deus está colocando Jó no lugar dele, né? Jó, Jó, tu não é nada, entende isso? É como se Jó está acusando Deus de cobrir o rosto dos juízes, né? Deus está meio que indiretamente está acusando Deus de uma certa injustiça. Deus deixa bem claro que não é bem assim. Resumindo a fala de Deus nesses capítulos, ele vai deixar bem claro para Jó que quando a gente olha, por exemplo, um problema, a gente não está vendo ele por completo, né? Deus ele tem uma visão muito mais ampla que a gente. Deus ele vê o universo, ele vê tudo. Então ele sabe muito mais de coisas que a gente não sabe. Então nós não estamos na posição de julgar a ele. Devemos confiar na sua soberania, mesmo quando nós não entendemos. Jó reconhece isso, Jó aprende isso, e com isso Jó acaba tendo essa experiência maravilhosa. E no final do livro Deus vai lá e termina com esse cativeiro de Jó. O que a gente precisa entender nessa história é que sim, Jó tem defeitos, tá? Jó tem defeitos, mas ele continua sendo um grande exemplo para nós, porque ele em nenhum momento blasfemou contra Deus, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. Por mais que ele fale algumas coisas ali meio complicadas, dizer que ele foi lá e blasfemou contra Deus, eu não concordo com essa parte, até porque isso não aparece no texto, tá? Tem alguns autores que se passam um pouquinho e dizem isso, mas eu particularmente não concordo com esse ponto de vista. Eu entendo como que qualquer ser humano normal que está passando por problema, Jó ele tem os seus momentos que ele, infelizmente, acaba falando algumas besteirinhas, assim como eu e você também falamos. O que fica pra gente é que às vezes a gente consegue descobrir a causa do nosso sofrimento e às vezes não. Mas independente da situação, devemos confiar na soberania de Deus. Isso não é fácil, isso é muito difícil, mas devemos fazer isso. É a coisa certa a se fazer. E no tempo certo, Deus ele vai verdadeiramente nos ajudar, como acontece aqui no final dessa história. Então, se você estiver passando por algum problema, ao invés de ficar buscando as causas desse problema, procure realmente confiar na soberania de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas é isso que nós devemos fazer. Tá bom, meu querido? Que Deus abençoe e eu espero que essa palavra tenha te ajudado. E essa, então, foi a história de Jó.